Fala pessoal, como é que vocês estão? E aí, mais um vídeo pra gente, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Por aqui estamos todo mundo bem também, graças a Deus. E é isso, vamos seguir com mais um vídeo pra gente. Eu tinha falado da gente fazer um vídeo sobre Mi Bara Elê, né, sobre o número 5, mas eu achei melhor nesses dois próximos vídeos, 3 e 4, a gente falar um pouco sobre a árvore da vida e no próximo falar sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque antes da gente trazer o Mi Bara Elê para a questão, a numerologia do 5, do 50, enfim, eu acho que vai ser importante a gente falar um pouco sobre a árvore da vida. Então vamos lá. Nos últimos episódios a gente falou sobre a questão da doação, a questão que Deus é puro dar desde o início. Deus era tudo, sempre foi tudo, mas esse tudo ele estava meio que tudo resolvido, entre aspas, né? E aí ele quis experienciar, e nessa vontade de experienciar é que foi a vontade de receber, mas receber perfeita, receber para doar, né? Então, hoje a gente vai trazer um pouco o entendimento da árvore da vida, da Kabbalah, e da árvore do conhecimento do bem e do mal no próximo episódio. O simbolismo da árvore da vida começa quando Deus era puro dar. Enquanto Deus era puro dar e ele não experienciava nada, existia um véu de existência que a gente chama um véu negativo de existência, chamado Ain. Ain significa não, é uma negatividade, é a não existência. Porque, como a gente falou, como ele era tudo, ele não experienciava nada, né? Então, Ain significa não. Depois de Ain, vem Ein Sof, ou seja, quando ele era puro dar, mas ele não tinha como receber, ele era uma doação sem fim. Então ele era pura doação infinita. Sof significa fim, então Ein Sof, sem fim. E quando ele era essa doação infinita, ele quis experienciar receber. Na hora que ele quis experienciar, essa ideia mesma de experienciar, essa emanação da vontade de experienciar, gerou uma luz infinita, Ein Sof Aur, luz sem fim, Aur, luz. Nessa vontade de experienciar, se criou uma primeira esfera, uma esfera com simbolismo do equilíbrio, equilibrada. Essa esfera a gente dá o nome de Keter, ou Keter, que é coroa em hebraico. Essa esfera é o ápice do triângulo, é o ápice da árvore da vida. E ela fica no pilar central, ela inaugura o que a gente chama de pilar central, pilar do equilíbrio, que a gente vai chamar de pilar do equilíbrio. Então, Keter, o simbolismo de Keter é como se fosse um rosto voltado para a luz, só uma parte a gente vê, a outra parte está voltada para a escuridão. E essa parte a gente vê só de relance, a gente não consegue identificar. O outro símbolo de Keter também é o ponto equilibrado, né? Não é nem masculino, nem feminino, é o equilíbrio. Então, de Keter, mas essa vontade ela não foi saciada ali, né? Então essa vontade continua existindo, a vontade de doar e a vontade de receber para doar. Então de Keter surge o que a gente chama de primeiro masculino, que é Hokmah. Eu vou fazer para esse lado que vai ficar invertido, então para vocês, no caso é a direita, a minha é a minha esquerda, mas Hokmah, que significa sabedoria, se cria essa primeira esfera, que a gente chama a primeira esfera do lado direito, que é o lado da misericórdia, a gente vai chamar de pilar da misericórdia, e o nome dessa esfera é Hokmah, que significa sabedoria. Ela também é simbolizada como o primeiro masculino, o primeiro pai, porque Keter era como se fosse um ovo, né? Ela não é nem masculino nem feminino. De Hokmah, a gente tem o primeiro feminino, que é Binah. Binah, em hebraico, significa entendimento. Então aí vem todo esse simbolismo, o primeiro triângulo, ele inaugura a relação de gênero, né? Ela inaugura o primeiro masculino, o primeiro feminino, porque antes então era tudo infinito e depois tudo equilibrado. E aí com o Hokmah que a gente tem o primeiro masculino, a primeira potência infinita, a primeira sabedoria infinita, vamos dizer. É aquela primeira potência que fertiliza também. E aí a primeira recepção, o primeiro cálice, o primeiro útero, que recebe aquela informação, aquela sabedoria infinita, o entendimento, né? E esse entendimento ele recebe, acolhe, e nesse acolhimento ela regenera e ela é fertilizada. Então, Binah é muito importante na árvore da vida. Todas as esferas são, mas Binah, ela é o entendimento, ela é o primeiro feminino, ela é a primeira receptividade, que nem sempre é aquela receptividade
bonitinha, meiguinha, né, que a gente espera. Às vezes ela é aquela mãe irada, aquela mãe nervosa, aquela mãe raivosa, porque ela tem aquele símbolo também, por exemplo, da depressão pós-parto, né, aquela raiva que vem, aquela depressão, aquela coisa que não tem um sentido, né? E isso também é muito simbolizado pela esfera de Saturno, ou seja, em Rockmar a gente ainda não simboliza nenhum planeta, a gente simboliza com o zodíaco. Então é Maslot, são as esferas do zodíaco, as 12 possibilidades da espiritualidade, vamos dizer, que estão contidas na sabedoria. Já em Binah, ela inaugura o conhecimento planetário nosso. Então ela também é atrelado a ela a esfera de Saturno. Então, Saturno também é conhecido como Cronos, que é o tempo. Ou seja, a partir de Binah que existe o tempo. Antes disso, era o tempo infinito, o tempo que a gente chama, vamos dizer, o tempo do céu, o tempo da espiritualidade. E de Binah para frente, quando esse Saturno, esse tempo, ele começa e ela é fertilizada, ela pare Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua e Terra. A gente também costuma dizer que na árvore da vida existem os véus, né? O primeiro véu, o véu do abismo, aqui é o véu de Paroquet, que é o véu do templo, e o terceiro véu, o véu da matéria. Depois que Binah, ela pare essa esfera aqui, que é chamada Hesed, é a misericórdia em hebraico. Hesed simboliza o rei no seu trono, o rei bondoso, aquele rei que recebe justamente para doar, que está no pilar da misericórdia. Perdão, é porque é o contrário, né? Então, Binah pare Hesed, né? Hesed, que é Júpiter. Do outro lado de Júpiter, existe Din, Gevurah. Gevurah, também conhecido como severidade. A severidade, ela é a quinta esfera, e de cima para baixo, né? E essa esfera é onde existe toda a justiça. Ela fica no pilar da severidade, né? Então, Din, existe um conhecimento na Kabbalah que diz que Din, a severidade, a justiça, existiu uma primeira árvore da vida, e nessa árvore da vida, quando veio esse influxo de luz infinita, dos véus de existência negativa para Keter, enfim, seguindo até chegar em Din, como justiça, ela recebeu só para si, e ela não doou para frente, ela começou a inchar, e no fim ela explodiu em milhões de pedaços de cascas quebradas, né? Esse simbolismo é muito importante, a gente vai abordar ele mais para frente. Então, nessa nova geração da árvore a qual a gente está agora vivendo, que é a árvore da vida, Din consegue receber para continuar doando. Então ela fica como uma esfera da árvore da vida mesmo. Mas a gente vai entender que essas gerações anteriores, essas cascas que foram quebradas, elas estão na árvore do conhecimento do bem e do mal, que tem a ver com o ego, tem a ver com a vontade de receber egoísta. Nós não falamos da esfera central aqui, que é Tiferet, né? Depois de Gevurah, passa por Tiferet. Tiferet, que é a sexta esfera, é a esfera do Sol. O Sol é também atrelado ao Cristo, porque todo Deus que morre e ressuscita é um Deus solar. Então, essa esfera central, ela é conhecida também como a personalidade do Filho, a qual estão atreladas todas as 6 esferas aqui de baixo, que a gente vai falar sobre elas. Depois, Tiferet Netzach, que é conhecido como Glória. Ela é atrelada à esfera de Vênus, e ela tem a característica de toda a beleza, de toda a intuição, atrelada à beleza, atrelada à parte que não é, por exemplo, um conhecimento tão empírico, um conhecimento tão 2 mais 2 igual a 4, não. Aqui nessa esfera, ela é uma esfera de presença, uma esfera de intuição, uma esfera de beleza. Netzach, que a gente estava falando, que é Vênus. Depois Hod, que é Mercúrio. Mercúrio, sim, é todo o conhecimento mercurial, conhecimento empírico, de experiência, de ciência, de línguas, conhecimento por conhecer mesmo, conhecimento. E Hod significa reverberação. Então, essa reverberação para o infinito da memória, de informações, tem a ver muito com a questão da memória, a questão do estudo. Depois de Hod, nós temos Yesod, ou Yesod. Yesod é fundamento ou fundação, e ela é representada pela Lua. Ela é a 9ª esfera.
E a Lua, como nona esfera, é muito simbólico, porque a questão do 9, a gente vai sempre falar sobre isso, porque o 9 tem a ver com Ma, com Adam, com Ele, que significa tudo, com Emet, que é verdade. Várias palavras importantíssimas em hebraico têm a gemátria 9. Então a gente vai ver que isso também é muito importante. E por último, nós temos a esfera Malchut, que é a nossa Terra, é a 10ª esfera. Então, a árvore da vida, ela emprega esse conhecimento decimal, ela emprega o conhecimento também do 4, porque ela é subdividida, e a gente vai entender ela também com as 4 letras do nome de Deus, que é o Yud, são as primeiras 2 esferas, Keter e Chokmah. O primeiro rei, o primeiro feminino, é Binah. As 6 próximas esferas, que são Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Esod, o Partsuf, a personalidade do filho. Partsuf em hebraico é a pessoa, a personalidade. É o filho, é o Vav, do nome de Deus, do tetragrama. E o Malchut, que é o segundo rei, que é a filha. Então, se costuma dizer na Kabbalah que o primeiro rei, que é o primeiro rei aqui, né, que é a primeira mãe, que é o primeiro feminino, ela não precisa receber. Ela não precisa nem receber para doar, ela não precisa de nada, na verdade. Porque aí que vem também o entendimento que ela, como Shekhinah, que é a presença divina, ela está presente antes mesmo daquela primeira vontade do Criador. Ou seja, antes de Ein Sof, já existia esse primeiro feminino, que não precisava de nada. E nessa configuração que ela não precisa de nada, é chamado Akor Veakor, que é costas a costas, ou seja, a mãe está de costas para o pai, e o pai está de costas. Ou seja, ela não recebe a luz de Chokmah, ela não recebe a luz de sabedoria. Só que aqui embaixo, aqui é o filho e aqui é a filha, a noiva, o segundo rei. Ela está aqui nessa matéria. E ela está aqui sofrendo exatamente tudo aquilo que a gente passa aqui na matéria, né? Que é nosso dia a dia, né? Dores, sangue, suor e lágrimas e tudo. E aí, essa filha, sim, precisa receber essa luz, a luz da sabedoria, para ela poder viver em plenitude. E aí essa filha, ela faz um pedido, que é conhecido como Man na Kabbalah, que é Ma'in Nukvah, as águas de Nukvah, as águas da filha, da noiva. E ela sobe essas águas. Quando essas águas sobem, como um pedido para a mãe, porque ela quer que a mãe vire de frente para receber essa luz de Chokmah, a luz da sabedoria, e a luz Hassid, né, Aur Hassidim, que é a luz da misericórdia. E aí, quando essa mãe ouve esse pedido, quer dizer, a mãe está aqui, quando a mãe ouve esse pedido, ela vira de frente para o pai, para Chokmah, e aí sim numa configuração chamada Panim Vepanim, ou seja, face a face. E aí, quando ela se torna face a face, essa filha sim vira uma nova mãe, ou seja, ela se veste com as roupas da mãe. Tudo isso é um simbolismo que tem a ver com essa tal de Kli, que nós falamos também, que da onde vem casca, né? Essa casca ou capa que nós falamos, porque é o seguinte, quando Deus é puro dar, Deus não tem como receber. É impossível para ele receber. Mas toda essa criação aqui, ele cria porque ele quer experienciar receber. Mas como que ele recebe? Por meio de nós, por meio da nossa experiência. Ok. Só que por meio da nossa experiência ainda é uma coisa muito caótica. Ela pode ser, a verdade pode ser caótica, né? Ela pode ser sangue, pode ser uma coisa feia, entre aspas, pode ser uma coisa não muito agradável. Mas mesmo assim é uma verdade, é o que nós doamos, né? Mas existe uma forma de Deus receber que é assim, vamos explicar. Deus manda essa luz de Chokmah, essa luz Hassidim, essa luz toda que ele manda pra gente, infinita, para nós recebermos, que ela se traduz por prazer, né? Por exemplo, eu vou comer uma coisa que eu gosto, eu vou ter um tempo com a minha namorada, eu vou fazer o que for que me dá prazer. E isso, Deus adora que nós façamos. Mas isso vem do reino do 9, que depois a gente vai falar sobre isso. Agora, existe uma outra forma que é, quando vem esse prazer para eu poder receber, eu crio uma capa ao meu redor, um escudo, vamos dizer, e eu repilo, né? Eu faço uma forma de repelir esse prazer, essa vontade de receber esse prazer. E quando eu crio essa capa, essa luz que vem para me iluminar, ela é uma luz refletida. E ela é conhecida como luz retornante.
quando essa luz que a gente manda, ela retorna, é a única forma que nós dizemos que Deus tem de receber a luz, quando nós refletimos. E é assim que a gente torna alguma coisa sagrado. Daí que vem o sacrifício. Por isso que existe a noção da castidade, a noção de se abster de comidas ou bebidas e tal, mas não uma coisa para ser uma penitência, e sim uma coisa para a gente entender que é somente dessa forma, com essa cli, com essa KLI em hebraico, né? Cli. Somente com esse escudo, somente com essa capa, que nós conseguimos refletir. E justamente essa palavra cli é a palavra que foi usada quando Din, na primeira criação, a justiça, ela recebeu de forma apenas para si, de forma egoísta, e aí ela começou a inchar, inchar, inchar e explodir. E essa explosão criou o que a gente chama de árvore das cascas klipot, quebradas. Klipot são as cascas quebradas, ou seja, quando existe a vontade de receber egoísta, essa casca, essa capa que nós podemos criar para refletir a luz, para receber e refletir, ela acaba se quebrando. E é daí que se cria o egoísmo, e daí que se cria o que nós chamamos até de demônio, mas a gente vai ver na próxima que o demônio maior que existe é o próprio ego. E ele foi projetado como uma forma natural de evolução, ou seja, ele é uma etapa de evolução. Bom, pessoal, espero que vocês tenham assimilado um pouco da informação que a gente está passando. Eu sei que é um assunto bem denso, então fiquem à vontade aí nos comentários, entrem em contato, vamos deixar aqui o nosso contato. E vamos fazer mais 1 ou 2 episódios sobre a árvore da vida e aí sim entrar na questão do Mi Bara Elei, questões de gemátria, de numerologia cabalística, para a gente poder ir entendendo cada vez mais e ir passando esse conhecimento para frente. Beleza? E no mais estamos juntos, super feliz aqui do canal. Desculpa por não ter postado antes, a gente teve uma correria aí essa semana, mas estamos aí, vamos tentar postar pelo menos um vídeo por semana. E é isso, pessoal. Tamo junto, na força de Jah. Gratidão. Uhul!